Muito bem, então, boa noite para todos, né? E seguindo aqui o nosso sistema, né? Vamos fazer uma leitura do Evangelho. Pergunto para vocês, alguém quer fazer a leitura do Evangelho? Porque às vezes está com a mãozinha quente aí e vai sair no lugar certo. Se está sentindo que a mão está... a Rosana, tá com a mão... Lê para nós, Sônia. Lê para nós, Sônia. Por favor, por favor. Lê um trechinho do Evangelho, pode abrir ao acaso. Sim. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Deixa... para falar. Bem, no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Mateus, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganharás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Continua, Rodrigo. Tá bom, tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. E, aliás, bem a calhar com o trechinho que a gente vai ver hoje. Então, vou fazer uma prece. Amado Mestre Jesus, obrigado por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, sabendo e vendo um pouco dos Teus ensinamentos, e rogamos ao Pai Celestial que a pleiade de amigos espirituais do oceano, os nossos mentores, possam estar conosco em mais este encontro, nos iluminando, nos intuindo, né? E fazendo com que a nossa conversa cale fundo nos nossos corações. Que assim seja. Meus caros, então, primeiramente, boa noite para todos, né? É uma grande satisfação estar aqui. Antes da gente começar a ver um trechinho, eu queria falar duas coisas, né? Uma notícia triste e uma notícia alvissareira, né? A notícia triste é que uma companheira nossa do Oceano, a Adriana, ela faleceu essa noite, né? Ela já vinha sofrendo com câncer, já ia há um bom tempo, né? Ela participava das segundas, das terças também, participou, né? E sofreu bastante nesse período, mas desencarnou, foi cremada agora à tarde. Então a dona Olívia pediu no finalzinho que a gente fizesse uma vibração, né, para ela, e a gente faz, né, a nossa boa lembrança para ela depois mais à frente, no finalzinho, né? Uma pequena homenagem e que ela seja bem recebida lá como trabalhadora da nossa companheira. E em termos de outras notícias, uma notícia boa, né? Até o Pedro me pediu, nós estávamos antes da pandemia gravando algumas palestras lá no Oceano. E aí eu estava editando, né? E na verdade eu já até abri um canal do YouTube do Oceano, mas ele não está aberto ao público ainda. Ele está lá com algumas palestras, né? Da minha, da dona Olívia, da Deise e tal. E agora nós levamos mais ou menos o sinal verde para levar isso adiante, né? E vamos produzir outros vídeos também, né? Então, isso vai ser muito bacana, porque a gente vai ter mais um canal, vai passar lá no Facebook e também no YouTube, o canal do Oceano, para que a gente
possa ter mais um ponto de contato aí com tantas coisas bacanas, tá bom? Isso é para logo. Já agora no sábado, a gente já vai produzir mais uma palestra, tal, e acho que para bem breve o nosso canal vai estar no ar, tá bom? Com palestras aí e mais à frente com bastante participação de todo mundo também, ok? Muito bem. Nós estamos, né, estudando capítulo a capítulo Jesus e a atualidade. E para esta semana nós separamos dois capítulos, né, que Jesus e a honra e Jesus e justiça, né, que é o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro. E a Sônia leu para nós o trecho do Evangelho que, assim, é absolutamente concernente com tudo que a gente vai falar, que a Joana de Ângeles fala, né? Em termos de, muitas vezes, a gente quer justiça, né? Mas quer ser justiçado e acaba não perdoando, não nós fazendo. Muitas pessoas acreditam na solução das coisas pela violência, né? E acabam, às vezes, sendo vítimas de violência, né? E outras tantas condições. Então, eu achei muito interessante, muito, assim, condizente com o que a Joana de Ângeles trouxe. De todos, assim, os capítulos que eu li, eu não sei vocês, mas assim, me impressionou demais o capítulo Jesus e o dever, que é o primeiro que a gente vai, e Jesus e honra, que é o primeiro que nós vamos falar, que é o capítulo 6º. É impressionante algumas coisas. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então eu selecionei aqui algumas coisinhas. Jesus e honra, né? Saber o que pretende da vida e como consegui-lo. Eis o processo parto de amadurecimento pessoal, rompendo com suas próprias raízes os atavismos que lhe procedem do passado espiritual, né? É uma coisa assim impressionante, porque nós fomos criados simples e ignorantes, estagiamos, né, na fase mineral, vegetal, animal, foi se adquirindo, né, percepções até a gente, no estágio hominal, simples e ignorantes, começarmos a nossa trajetória. Só que essas condições atávicas, essas condições de sobrevivência, né, essas condições de instintos, elas ainda calam muito fundo em todos nós, né? Então, se a gente já até falou disso em alguns momentos, tem pessoas que, por necessidades básicas, né, se transformam por estar com frio, estar com fome, estar com sono. Assim, quase a maioria das pessoas, a gente acaba alterando o nosso comportamento, né? Muitas vezes, por essas necessidades básicas que nós vamos passando, ligados exatamente com toda essa trajetória já de tanto tempo. Aí Jesus vem propor aqui, né, um processo parto, é como se fosse um nascimento, é um nascimento do homem novo, né? É o homem novo abandonando o homem velho, né? Aquele homem que foi... Nós precisamos das necessidades básicas, né? Do instinto de sobrevivência para a perpetuação, né? Para a evolução. Isso não se nega a importância de tudo isso. Só que a gente acaba sendo esse o centro do nosso universo muitas vezes, né? E a gente precisa abandonar isso. E ele fala, a Joana de Ângeles fala exatamente nessa questão do processo parto,
de amadurecimento pessoal, rompendo com essas raízes, essas condições que nos seguram ainda na terra, né? Nessa questão bruta que a gente está preso ainda. Quando eu li esse trecho, eu me imaginei, como a gente vê lá em Kardec, na Gênese e tal, eu fiquei me imaginando num escafandro, né? Eu acho que isso é a melhor imagem que a gente pode ter. A gente aqui, a gente está mergulhado no fundo do mar, a gente está dentro de um escafandro pesado, duro, e a gente quer ficar lá embaixo mesmo, ainda dentro d'água. Não consegue se mexer, não consegue flutuar, não consegue andar, não consegue progredir, muitas vezes amarrado a tantas coisas que a gente nem percebe, né? O quanto a gente acaba girando em torno dessas raízes, dessas necessidades básicas do atavismo, né? E por isso, então, Joana de Ângeles trata isso como um processo parto, um nascimento, romper essa casca, sair deste ovo que a gente acaba vivendo muitas vezes, né? Para florescer. Essa seria uma questão importante. Aí mais à frente ela diz, olha só, honra, ela está falando do Jesus e honra, né? Honra é a coragem de eleger o melhor. Acho que só numa frase como essa daria para a gente ficar um tempão, porque tem uma profundidade gigantesca aqui, né? Eleger o melhor, coragem para eleger o melhor. Quantas vezes a gente dispõe dessa coragem, né? No momento das nossas encruzilhadas, no momento das nossas decisões, né? Em que a gente precisa sempre seguir o caminho do melhor, mas não é sempre que a gente segue, né? Não é sempre que a gente toma as decisões, não é sempre que a gente evita de escorregar naquelas cascas de banana que a gente jogou no meio do caminho, né? E a gente cai, né? Tem ali um lugar que na estrada e que o carro escorrega e a gente passa por ele, né? É impressionante como a gente faz isso. Ele viera romper os impedimentos, arrancar a escultura modelada do homem integral, do mármore frio da sociedade utilitarista e escravocrata. O cinzel e o martelo, né, o negócio que bate lá, e é o cinzel e o martelo. Para arrebentar a pedra eram a honra e o dever. Nada podia emparedá-lo nos limites das conveniências, dos receios pueris e das afeições imaturas. Gente, isso daqui assim, é demais, né? É demais. Olha o quanto a gente está emparedado, muitas vezes, nos limites da conveniência, né? Acabando criando uma zona de conforto para todos nós, porque é conveniente, né? Nós estamos naquela zona difícil, né, de sair dali. Nos receios pueris, né? É claro que o homem, para sobreviver, para se manter, para crescer, ele precisa ter as necessidades básicas, ele precisa seguir firme, tem que ter combustível para poder seguir. Mas, às vezes, a gente tem cada bobeira, cada receio, cada ilusão que a gente vai criando, né, em torno da gente, né, com tudo, para com nossos relacionamentos, para com a nossa atividade de trabalho, seja remunerado ou não, e tudo isso, né? E a gente vai criando, assim, algumas bobeiras, alguns receios que acabam nos limitando, né? Faz com que a gente não consiga sair. E as afeições imaturas também, né? Que não importa a idade, essa madureza, né, nas afeições, elas não têm idade necessariamente, né? E as pessoas, todos nós, acabamos nos apegando a determinadas afeições que são
assim, pueris, né? São algumas condições que, assim, a gente precisa amar todo mundo, né? Mas não precisa exatamente se apegar a algumas condições que não levam a muita coisa. E ele fala, então, que o homem, né, ele está nesse mármore frio da sociedade, né? Um mármore, um verniz. Em outras partes do Evangelho se fala em verniz, né, do homem, que ele é bonito, ele brilha para a sociedade de uma maneira geral, né? Ele se enquadra dentro dos padrões que a gente tem, mas é um mármore frio, utilitarista e escravocrata. Também de uma profundeza enorme aqui, porque quando se fala utilitarista, é porque a gente está sendo aquilo que as pessoas esperam que a gente seja, muitas vezes, né? A gente está dentro de um sistema que é conveniente, a gente segue aquele sistema, aquela conveniência. E escravocrata porque a gente se amarra, né, com esses compromissos que impedem a gente de seguir em frente. Eu estava conversando com um amigo, muito amigo hoje, e ele estava me falando que a empresa dele, ele sempre teve uma empresa pequena, mas sempre teve uma empresa a vida inteira, sempre lutou com muita dificuldade com a empresa, e sofreu demais com a empresa e agora realmente chegou no fim da linha. Não tem mais aonde ir, né? Houve ali uma falência mesmo, não tem mais, não, acabou. E aí eu estava conversando com ele diante dessas dificuldades, né? Trocando algumas ideias, algumas informações, e nós concluímos que às vezes o homem não decide e decidem por ele, não é? Porque esse sofrimento que ele passou durante tantos anos, que eu já venho acompanhando há muito tempo, talvez se ele tivesse tomado decisões antes, rompendo algumas coisas, ele não teria sofrido tanto que sofreu. E agora a vida encaminhou para dizer assim, olha, já que você não decide, a gente está decidindo, já não tem mais para onde ir, né? E a partir de então, ele vai ser obrigado a buscar outras alternativas, né? Não vai ficar desamparado, porque ninguém fica desamparado de jeito nenhum. Mas ele vai ter que buscar outras alternativas. Ele vai sair dessa condição utilitarista, dessa condição que o escravizava, que o amarrava, né? E impedia muitas vezes de tantas coisas muito bacanas que poderia fazer na vida e que às vezes não fazia por conta de tantas amarras ali. A gente ouve tanta gente falar assim, quando eu me aposentar eu vou me dedicar, né, assistência social, eu vou fazer, só que às vezes nem chega a aposentadoria, né? A gente não sabe exatamente quando é que vai chegar, quando que não vai, né? Então tem que ser agora, na medida do possível. Eu sei que a gente tem muito compromisso, tem muito que fazer, mas cabe alguma coisa sempre dá para fazer. A gente não pode viver só em torno das conveniências, né? Nos limites da conveniência. Jesus não ficou emparedado nos limites da conveniência, né? Esse é o ponto que Joana de Ângeles vem trazer para nós profundamente. E aqui ela termina falando mais ou menos assim: 20 séculos depois, ei-lo, eis Jesus, né? O mesmo escultor de almas, trabalhando o granito das vidas a fim de libertá-las, né? Então, ele ainda continua sendo o escultor, ele ainda está identificando em nós esse mármore, e ele ainda, com seus ensinamentos, vem lá com o seu martelo, com o seu cinzel, e fica esculpindo na gente, falando assim, sai daí, daí vai sair. Né? Você é uma pedra bruta? Para mim, ele olhou e falou assim, você é uma pedra bem bruta, hein? Você é bruto demais. Bom, enfim, mas eu vou te dar um jeito, vou te dar umas marteladas aí, quem sabe o negócio anda, né? E aí, porque dentro da gente tem esse homem novo que está
pronto para o novo milênio, está pronto para um novo mundo, um mundo de regeneração. E a gente precisa sair, né? Precisa largar esse homem velho. E a forma é, às vezes, que a gente fala ou pela dor ou pelo amor, e que seja pelo amor. Vamos, né, aproveitar esse Jesus tão amado que está nos ajudando, que está nos esculpindo para fazer com que a gente se liberte, né? Ele é o escultor de almas. Olha só que coisa assim absolutamente incrível, né? Ser escultor de almas de todos nós, né? Bom, esse foi o capítulo que trata, né, da honra, Jesus e a honra. E o próximo capítulo, que fala de Jesus e a justiça, aí, assim, para mim, né, que é a minha profissão, sempre atuando nessa área jurídica, né, e principalmente na área jurídica criminal, isso me tocou profundamente, né. Eu, assim, eu posso dizer por mim que por muito tempo eu não entendi como uma pessoa pode ficar presa na vida. Por mais o que ela tenha feito, eu não entendia como um homem pode ficar enjaulado, como um ser humano precisa ficar enjaulado. A Joana de Ângeles, no primeiro capítulo aqui, ela já me esclarece isso claramente e fala assim, olha, tem pessoas que precisam ficar, né, isolados da sociedade, para o bem dela e para o bem da sociedade, muitas vezes, né? Só que são algumas pessoas, isso na minha visão de jurista, não na visão que se tem da justiça como um todo, né? Algumas pessoas precisam estar nessas condições, outras tantas, absolutamente não. E aí a Joana de Ângeles fala da verdadeira injustiça que muitas vezes nós temos no nosso dia a dia, né? Então assim, muito de se pensar e se policiar, né, sobre os nossos pensamentos, porque, de uma maneira geral, nós vivemos tempos difíceis, né? Os tempos de Jesus eram difíceis, os tempos atuais também são difíceis, dadas aí as proporções, muito difícil. Temos históricos, né? Passamos muitas vezes numa cidade tão grande como São Paulo, com notícias e até mesmo com a violência batendo à nossa porta. Então, às vezes, é muito difícil a gente ter uma visão de reeducação. Os presos são sempre chamados de reeducandos, né? E é exatamente por isso, porque estão em reeducação. E aqueles que não estão presos, mas que estão nas barras da justiça, estão na condição de reeducação. Então, pesquisas dizem que as pessoas queriam mais que todo mundo tivesse preso, que todo mundo tivesse morto, né? E isso gera essa atmosfera, essa vibração, né, que é absolutamente deletéria, né? Algumas pessoas precisam sim, outras não. O legislador brasileiro, ele poderia ser criativo. E ele é criativo às vezes, viu? Fugindo um pouquinho aqui, mas só para dar uma boa notícia para vocês, por exemplo, há cerca de 2 anos, não faz muito tempo, o Código de Trânsito brasileiro, ele foi modificado, tem uns crimes de trânsito lá, né, que as pessoas praticam, e o Código de Trânsito, ele foi modificado para criar algumas penas criminais alternativas fantásticas. Hoje, uma pessoa que comete um crime de trânsito pode ser, por exemplo, condenado a trabalhar em resgate de pessoas acidentadas de trânsito, a trabalhar em pronto-socorro de atendimento a vítimas de acidente, em fisioterapia de recuperação, né? Isso está na lei. É uma criatividade do legislador, uma forma de reeducação incrível, fantástica. Uma pessoa que vai passar meses fazendo esse tipo de trabalho, nunca mais na vida vai praticar um crime de trânsito, né? E isso, em todas as áreas, o legislador poderia ter ali criatividades, etc., para
não simplesmente transformar um depósito, um encarceramento, uma forma de separar a pessoa pura e simplesmente esquecer dela. É um depósito lá que a gente esquece e acaba, às vezes, fomentando, porque a violência vai gerar mais violência, né? Então, a Joana de Ângeles, ela faz algumas colocações aqui, da necessidade da justiça, né? Da necessidade, muitas vezes, de separar essas pessoas como um bem para a sociedade, como um bem para ela própria, para evitar que ela, né, continue se amarrando cada vez mais, né, criando ali mais compromissos com as suas atitudes. Então, dá um basta, vamos segurar, mas a justiça poderia ser mais assim, mais humana muitas vezes, né? Eu separei alguns trechos aqui. Então, Jesus e justiça. Num período de arbitrariedades, foi magnânimo, falando de Jesus, né? De abuso de poder, falou sobre a renúncia à arrogância e fez-se humilde. De exploração, ensinou a generosidade e viveu-a, né? Então, olha só que coisa linda. Jesus, à sua época, vivia a sociedade a qual ele reencarnou era uma sociedade extremamente arbitrária, né? Uma situação muito complexa. E ele sempre foi altivo em todas as suas colocações. Abuso de poder, à época de Jesus, não faltava, e não faltam hoje. Não faltam hoje, né? As pessoas sempre falaram e continuam falando da síndrome do pequeno poder. Alguém que tem um pequeno poder em todos os níveis que a gente possa imaginar, acaba sendo o todo-poderoso. Nós tivemos ali um episódio triste do desembargador no litoral de São Paulo, né, em que tem uma lei e ele discorda da lei, então ele se sente acima da lei e não quer cumprir, enfim. É o poder, é o abuso do poder. Que existe, assim, a gente encontra isso a todos os momentos, em todos os níveis, né? Mas o que fez Jesus quando encontrou o abuso de poder? Porque, inevitavelmente, a gente vai encontrar, né? A gente vai esbarrar, né, nesses pequenos poderosos, né? Ele falou sobre a renúncia à arrogância. O abuso de poder é isso, é arrogância. É a pessoa que, por algumas condições sociais, econômicas, foi alçado a determinadas categorias e ele se sente, muitas vezes, acima, né, daquilo que, na verdade, ele é. Não se enxerga exatamente. Então, como é que a gente deve se pautar, né? A gente deve se pautar como Jesus se pautou, né? Primeiro, não sendo um pequeno poderoso, porque é uma tendência natural de todo ser humano, né? Então, a gente tem as nossas pequenas arbitrariedades também, né? Eu, enquanto pai, e todos vocês com famílias aí sabem exatamente que às vezes a gente tem que impor e é o porquê sim que vale, né? Mas isso é dentro de um determinado padrão e até um limite, né? Porque tem que ter um certo limite, né? Porque a gente tem que renunciar à arrogância acima de tudo, né? Demonstrar isso. Às vezes tem que ser enérgico com o filho, com o empregado, com o colega de trabalho, né? Mas tem que ser rígido, mas dentro de um limite em que a arrogância, o egoísmo, o personalismo acaba falando mais alto do que a questão em si, né? A questão em si. Esse é o ponto. E sobre a exploração. A exploração também sempre existiu e sempre vai existir. É natural do ser humano. O ser humano é assim, né? E vai explorar, o mais forte vai explorar o menos forte e por muito tempo ainda será assim. E o que o Jesus nos ensinou? Generosidade.
A generosidade é assim um atributo que a gente precisa pensar muito em cima disso, né? Eu, pelo menos, tento ensinar os meus filhos diuturnamente que necessariamente a gente não precisa fazer exatamente o que a gente gosta, ou o que a gente quer, ou o que a gente, naquele momento, está disposto, e sim aquilo que é o melhor a ser feito naquele momento, né? Acima de tudo, prestar atenção nas pessoas, né? Eu acho que essa falta de atenção que acaba existindo é que gera essas discordâncias, né? Tem muitas pessoas que são invisíveis hoje. Você passa a vida inteira e nem percebe que ela está por ali, né? Ao passo que, se você tiver uma percepção de espaço, de lugar, de pessoas, você vai abrir as portas para a generosidade, né? Vai abrir as portas para as oportunidades de generosidade, porque a generosidade está no dia a dia. Como Joana de Ângeles falou aqui, ele ensinou a generosidade e viveu-a, né? Nós precisamos, na verdade, viver a generosidade, viver o dia a dia, viver abrindo portas para que as oportunidades de generosidade apareçam, porque essa é uma das maiores virtudes que o ser humano pode ter, né? De poder olhar o seu semelhante e reconhecer nele, nem que seja um olhar triste num dia, ou uma alegria no outro, porque a gente precisa compartilhar a alegria dos outros também. E tantas vezes a gente é um corte da alegria, né? A pessoa vem toda alegre, aí você já joga um balde de água fria em cima dela, acabou toda a alegria, né? Vamos, né, perceber isso, ter atenção a isso. Exatamente é esse o ponto da generosidade, né? Nesse período de arbitrariedades tão terríveis, né? Aí a Joana de Ângeles diz, emaranhado nos próprios erros e tropeçando nas malhas da incompleta justiça humana, reeduca-te. Porque, assim, também a gente vai encontrar injustiça, né? O mundo é cercado de injustiças. Enquanto advogado, eu muitas vezes ganhei causas que talvez eu nem imaginasse ganhar e perdi outras que também achei extremamente injusto de determinadas decisões, né? Então, assim, é a justiça humana, e a justiça humana é falha. Mas o importante é que, se a gente se vê, né, diante de qualquer questão, não precisa exatamente ser um processo. Vamos imaginar, por exemplo, que seja uma questão familiar, uma discussão que está desagregando a família por conta de uma herança, por exemplo. Isso ocorre na família de todo mundo, né? Nós vamos depositar as coisas na justiça, sabendo que a justiça é falha, que pode haver injustiça. Mas Joana de Ângeles diz, confia, aguarda. Vítima de circunstâncias infelizes que te pesam, confia em Deus, aguarda. Aguarda. Ela diz mais, a real justiça sempre encontra o infrator. Lá na frente, mesmo que a justiça falha humana, ela não se faça presente num primeiro momento, as coisas se encaminham naturalmente, né? Eu vou dar um exemplo bobo, banal, mas uma resposta que foi dada imediatamente aqui. É banal, tá? Mas mesmo assim eu quero compartilhar com vocês. Há uns 15 dias, eu fui no drive-thru do McDonald's comprar uns lanches para os meus filhos. Certo? Muito bem. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque a compra vem sempre errada. Mas a gente olha e tal. E a gente olhou e achou que estava certo, quando chegou estava faltando o lanche. Por sinal, estava faltando o meu lanche. Mas isso não tem problema, né? Segurei a onda. Se fosse de um dos filhos, acho que ia ser pior. Muito bem, fiquei, entre aspas, com um crédito lá. Na outra, agora, recente, semana passada, sem que a gente percebesse, porque se a gente percebesse, a gente tinha falado, né? Colocaram um lanche a mais. Colocaram um lanche a mais. Impressionante. 10 dias depois, colocaram um lanche a mais.
E por incrível que pareça, quase o mesmo preço ali do lanche que era lá de trás. Se a gente tivesse visto, a gente tinha falado, né? Tinha falado, opa, tem coisa que é mais, tá errado. Essa é a nossa postura. Mas a gente não viu, não percebeu, faz as contas ali, meio com pressa, a gente, né, buzinando ali atrás, basicamente, né? Porque assim, se alguma coisa é tirada, alguma coisa é dada, seja de uma forma tão assim imediata como essa, banal, conforme eu expliquei, mas em outras condições, sejam condições materiais, sejam condições emocionais, intelectuais, as coisas elas vão surgindo, as portas fecham, as portas abrem, as coisas acontecem, a gente precisa dar tempo para as coisas acontecerem. Nós somos muito imediatistas, né? E parece, num primeiro momento, que... E eu vou falar para vocês, eu já tive casos na justiça em que, por exemplo, um exemplo aqui, eu tive um cliente que ele ficou preso durante o processo 2 anos. Até que o processo foi julgado, ele acabou absolvido. Mas ele ficou preso durante o processo 2 anos. No primeiro momento, ele foi absolvido e fiquei muito feliz, acreditava nele, acreditava na inocência dele, ele foi absolvido, foi uma grande vitória. Mas aí você fica pensando, poxa, mas o sujeito ficou preso 2 anos, né? Que injustiça, né? Deveria ter até uma indenização. Eu pensei bem e falei, olha, sabe que esses 2 anos acho que foi bom para esse rapaz ficar lá? Né? Porque ele realmente não tinha culpa no crime. Eu tenho convicção de que ele não tinha culpa, mas eu acho que em algum momento ele deu uma contribuidinha, sabe? Em algum momento ali, dentro das relações sociais dele. Então, eu senti claramente que houve ali, né? Para quem está olhando de fora, parece que a injustiça está ali, mas me parece que foi feita a justiça. E muitas vezes eu também percebo isso, né? Então, se a gente se vê enrolado aí com alguma condição, né, de problemas pessoais, familiares, emocionais, trabalhistas, etc., faz o que for possível, viável, certo, justo, contrate, defenda, faça e tenta aprender alguma coisa com aquilo. Tenta aprender. Não é fácil, mas tenta aprender, tenta se reeducar, né? A gente já é educado, mas a gente precisa se reeducar, precisa de uma outra visão, um outro ponto, né? E se a gente for vítima de circunstâncias infelizes, vamos confiar em Deus, porque, né, nada foge aos olhos de Deus. Está tudo lá, né? Como é que Deus, que é bom, generoso, vai ser, neste momento, justamente com nós, injusto e maldoso? Não é porque a gente precisa, né? E a Joana fala que a real justiça sempre encontra um infrator, porque a consciência vai sempre cobrar aquilo, os nossos erros, né? Quando a gente tem algum erro, a consciência cobra, cobra, cobra. Aliás, a Joana fala aqui, né? Eu não coloquei aí, né? Mas ela fala, olha, paga agora o que esqueceste de regularizar ontem. É certo de que a falência das leis terrenas não se exime ao ser alcançado pela justiça divina. Então vamos pagar hoje o que a gente deveria ter pagado ontem e não pagou. Outro exemplo pessoal meu agora. Em uma aula que eu dei há muito tempo atrás, as minhas aulas são legais, as aulas presenciais, os alunos gostam de mim. Só que em um determinado momento, eu percebi que eu fui um pouco mal educado com uma pergunta que não era também das mais felizes de um aluno, e eu fui um pouco rígido. Eu senti isso. E esse aluno, ele deixou de ser aluno, não por é que o curso acabou, deixou de ser aluno, tal, mas muitos alunos nos seguem na rede social. Facebook, etc., né, acabam seguindo. E eu sempre tinha aquilo na minha cabeça.
eu pensava, poxa, eu fui muito rude com esse rapaz e eu não tive a oportunidade, né, porque o curso acabou, eu não tive a oportunidade de ser generoso e educado com ele em outra oportunidade. Não teve, acabou o curso. Eu sempre fiquei pensando, esse rapaz, ele deve ter a mim em má conta. Por conta disso aí, ele não deve gostar de mim. Aí eu não tive dúvidas. Né? No momento em que ele colocou alguma coisa lá no Facebook e que eu vi que era adequado, eu elogiei, né? Fiz a minha parte. Abriu um livro, porque o rapaz me agradeceu, e agora eu percebo que está absolutamente tudo resolvido. Ou seja, aquela minha dívida que eu estava devendo ontem, eu paguei hoje, mas pelo menos eu paguei, já aproveitei, né? Cheguei lá e aproveitei, não vamos deixar para amanhã, porque pode ser que não tenha amanhã, né? E aí o negócio complica. Certo, meus queridos? Era isso mais ou menos o capítulo aí, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Aqui não tem aquela história de fale agora ou cale-se para sempre. Fale agora ou fale em qualquer momento que quiser também. Não tem problema nenhum. Mas seria legal ouvir de vocês alguma coisinha. Quem quiser falar, só faz assim. Posso falar? Ou deve, por favor. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Então, esse negócio de cumprir pena na terra, a justiça da terra é falha, eu não sei onde eu li, mas era um livro espírita, de cunho espírita, né? Sim. Que diz que o espírito errou e tem que passar lá no umbral, sofrer no umbral, o Sim. período que ele vai sofrer no umbral é diminuído se ele ficou muitos anos preso aqui na Terra. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar sobre isso. Então, se há um espírito que fez uma coisa errada, foi punido na Terra com a prisão, e ficou, sei lá, ou prisão perpétua, ou muitos anos preso, e sofreu muito, é amenizado do que ele teria que passar no plano espiritual quando ele desencarnar, do que se ele fizesse algo errado e não tivesse sido preso. Então, como você, de um jeito ou de outro, né, sendo a justiça dos homens correta, nunca vai ser 100%, mas ela, às vezes, anda... Tem a sua função, sem dúvida. Eu concordo completamente com você e digo mais. Por que a gente tem reencarnação? A gente tem reencarnação porque é aqui, dentro desse sistema grosseiro que nós estamos, que nós temos os nossos resgates, né? Então, quanto mais resgatar aqui, sem dúvida nenhuma, vai ficar muita coisa, muito menos para resgatar lá na frente. Seja no mundo espiritual, seja nas próximas reencarnações, né? Então, muitas vezes a gente tem uma ideia de injustiça, mas que para a pessoa está sendo bom, está sendo purificador, né? Naquele momento. Posso falar uma coisinha? Pode falar, claro, Sônia. Eu estava, né, ele falando, o tempo que ele fica preso aqui vai ser bônus para ele na espiritualidade. Mas é que ele sendo preso e ele se reformando intimamente, aí ele vai ter os créditos dele, porque às vezes, né, por mais que esteja dando a oportunidade dele estar lá preso, se modificar, ele cada vez mais ele vai, então aí ele não vai ter mérito lá em cima também. Não, sim, mas aí eu posso falar uma coisa para você, para todos nós, na verdade, né? E tem muitas pessoas que são recalcitrantes mesmo, né? Por mais pena que tenha, ele sai, ele volta para lá, parece que ele nasceu para ficar preso mesmo. Mas, como o espírito ele não evolui, o sujeito ele pode ser rebelde, ele está lá, mas alguma coisa ele vai crescer. Tem muitos presos que se tornam evangélicos, por exemplo, quando entram na prisão. E aí muitas pessoas falam assim, é hipocrisia, porque ele sempre aprontou e agora ele é assim. Às vezes é até uma forma de sobrevivência para ser
diferenciado para não ter que se agregar a outras coisas dentro da prisão. E muitas pessoas trilham um caminho interessante a partir daí. Eu vejo até nas aulas, assim, há muitos presos que recebem aulas. Então, num primeiro momento, o cara não está nem ali, né, não tá, mas vai passando um tempo em que parece que a própria evolução do ser humano vai empurrando o cara para ele tentar sair daquilo, né? Então, esse período, às vezes, eu concordo contigo de que muitas pessoas vão ficar lá o tempo que for e não vai resolver nada. Assim como vai reencarnar 10 milhões de vezes e não vai resolver nada. Mas que pode ser um período purificador, pode ser, sim, sem dúvida nenhuma. Ajuda demais. Certo? O Pedro? Calma aí, Pedro. Deixa eu te habilitar aqui. Estou ativando o seu microfone. Deixa eu ver. Ah, tá aí. Estamos ouvindo. Pode falar. Não. Calma aí, Pedro. Vamos ver. Eu não sei se aí... Eu estou clicando para ativar, só um segundinho. Tem como você ativar o seu som aí na sua tela? Ativou. Isso, ótimo. Agora sim, né? Isso. Todo mundo me ouvindo? Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez é um prazer estar com todos aqui. Algumas pessoas eu conheço, outras estou conhecendo aqui, né? Os amigos da casa. É apenas uma reflexão em cima do primeiro ponto, né? Jesus e a honra, naquele ponto que diz rompendo o processo parto. E aí uma pequena reflexão, né? De como é difícil romper esse processo parto. Porque ele vai de encontro com os nossos vícios, né? Com o nosso jeito de pensar, com os nossos hábitos, né? Com a nossa maneira de agir, que faz muitas vezes nos aprisionar, nos amarrar e dificulta essa mudança, né? A gente acaba ficando nessa zona de conforto, existe o medo da mudança, existe a falta de coragem e a procrastinação. Então, o que eu queria saber é tudo isso, a gente sabe como fazer, né? A gente imagina como fazer, mas a gente não faz, né? E para isso, eu imagino que a gente tem que ter muita disciplina, muita determinação, né? Para que a gente possa fazer a tal reforma íntima, que a gente sempre se cobra o tempo todo. É apenas essa reflexão, né? Eu fui de encontro com o que você falou, né? Estava pensando aqui, né? O quanto é difícil, porque a gente fica o tempo todo, né? Combatendo isso, né? Eu preciso fazer a reforma íntima e para isso eu preciso mudar minhas atitudes, meu modo de pensar, minhas ações, e como é difícil no dia a dia fazer isso. Sim, esse é o ponto-chave, né? Realmente é o ponto mais complicado. Na minha concepção, a gente não pode criar grandes projetos, assim, grandes mudanças, como se a gente fosse dormir de um jeito e acordar do outro, porque isso é quase impossível, diria eu. Esse despertamento, até Paulo teve que passar não sei quanto tempo no deserto lá para despertar, e olha que Jesus ainda teve que aparecer para ele, porque aí, bom, se aparecesse aqui para mim também, eu me mudava na hora, acho. O choque ia ser tão grande que... né? Mas, de qualquer forma, é hábito. A gente precisa criar hábitos positivos, né? Nos pequenos detalhes. A gente tentar se policiar nos pequenos detalhes. É uma construção. A gente precisa pensar que a gente está em evolução e está em construção. Não se punir, porque a gente vai cair em alguns momentos, né? Mas ter essa reflexão que você está tendo, quase que diária, né? Agostinho falava isso no Livro dos Espíritos, ele diz, essa reflexão diária, o que eu fiz, pô, errei e tal. E essa própria reflexão, em algum momento que a gente está conosco mesmo, pode ser realmente inspirador para a gente, no dia seguinte, melhorar um pouco. Pode falar.
Não, não, era isso mesmo. Tem a cobrança interna, né? A gente fica se cobrando o tempo todo, né? Essa cobrança às vezes até exagerada, porque na verdade a gente está construindo uma história pouco a pouco, né? Degrau a degrau. E isso também a gente tem que ter esse entendimento e saber que a gente não vai de uma hora para outra virar, né, um espírito puro, um espírito, né, Sim, muito mais evoluído, com certeza sim, mais evoluído do que a gente já passou aqui, né? Que está sim. passando aqui, mas não naqueles níveis que a gente acha que já vai sair, vai virar anjo, vai virar, né, celeste. Não é bem assim. É, isso mesmo. Perfeito, perfeita colocação. É inspirador para a gente, né? A Marisa quer falar alguma coisa? Não? Não, tá tudo bem. Bom, pessoal, então vamos fazer aqui uma vibraçãozinha, né? Para a nossa companheira que foi para o outro lado e agradecer também a essa oportunidade de ouro que a gente está tendo, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, tranquilizar os nossos corações, nos ligar com o plano maior, nos ligar com os nossos mentores, os mentores do Cian, com Sheila, com Cairbar, agradecê-los por toda essa oportunidade de nós estarmos reunidos, né, estudando as coisas de Jesus, não é? Os caminhos trilhados por Ele, tentando nos espelhar. E diante dessa sintonia, e contando com a colaboração de tantos amigos espirituais, nós vamos agradecer pela oportunidade de compartilharmos no Cian, todos nós aqui que estamos reunidos, e também agradecer a oportunidade de termos compartilhado com a companheira Adriana Barbosa, que se passou para o plano espiritual na madrugada, desta madrugada, né? Que ela seja recebida pelo plano espiritual, pelos mentores, os mentores da casa, o seu anjo de guarda, pelos seus familiares, ela que, ao estar aqui na Terra, passou por duras provações por conta da doença que a vitimou e certamente teve muito tempo de refletir, de pensar, repensar a vida e certamente alcançou muita evolução estando ainda aqui na Terra, no plano Terra. Então, que os amigos espirituais possam recebê-la e que ela possa ter o seu coração acalentado e ter a ciência de que esse nosso estágio aqui é temporário e que logo, logo ela estará junto com seus queridos familiares, né? E em outras empreitadas, em outros projetos, em outras encarnações. Possa ser muito bem recebida pelo plano maior, que uma chuva de pétalas de rosa possa cair sobre o seu espírito e ela seja abençoada pelo plano maior. E assim, querido Mestre Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade e te rogamos que esteja conosco durante toda a semana, nos iluminando, nos intuindo, e que nós possamos sempre decidir ou tentar decidir de acordo com os teus caminhos. Que assim seja. Assim seja. Então é isso aí, pessoal. Uma grande satisfação enorme estar com vocês, né? E eu repito aqui, na semana que vem nós vamos falar de 2 capítulos, né? 2 capítulos muito, muito interessantes, né? Jesus e dever e Jesus e alegria. E para quem ler o trecho e quiser fazer algum tipo de anotação, né, diferente até das que eu estou trazendo aqui a reflexão, sempre haverá uma contribuição muito grande, né, porque cada um de nós vivenciamos e olhamos a vida sob vários ângulos e sempre há uma contribuição aqui para o todo.
tá bom? Eu vou continuar aqui meio que conduzindo assim os trabalhos, mas quem quiser, assim, é muito interessante. E repito, se tu quiser algum slide passar, me passa antes pelo WhatsApp, que eu insiro aqui, coloco. É bem legal esse trabalho, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Uma boa noite para vocês e até semana que vem, se Deus permitir. Até mais.